Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa noite de estudo. Obrigado pela presença de vocês. Que Jesus nos inspire no melhor, nas reflexões que naturalmente necessitamos. Ante a sugestiva leitura da mensagem de Emmanuel, nós podemos considerar que de fato a destinação humana é gloriosa. Quando, entretanto, pensamos em destinação, naturalmente nos remetemos ao fim, ao objetivo. E muito embora seja este o glorioso objetivo do nosso aperfeiçoamento espiritual, que seja a glória, como sabemos, é indispensável cogitarmos a trajetória meio, o caminho que transitamos a fim de alcançarmos o destino aspirado. Essa trajetória meio nos indica naturalmente todos os percalços que talvez haveremos de experimentar nesse caminho, mas muito mais do que isso, sinaliza de igual modo a maneira com que estamos nos conduzindo por ele. A exortação que Paulo de Tarso faz nessa carta aos Hebreus é a exortação da fé, que deve mesmo nos dirigir às conquistas superiores, desde que essa mesma fé nos compila à ação. Nessa mesma carta que ele, Paulo de Tarso, escreve aos Hebreus, nesse mesmo capítulo 11, no versículo 1, Paulo de Tarso vai afirmar: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A certeza do porvir, desse porvir glorioso, desta destinação excelsa, é algo que nutrimos intimamente e não raro de maneira também inconsciente. Toda criatura humana espera o melhor, ainda que ela esteja chafurdada ainda na própria ignorância, no crime, naquelas outras ações que não raro acabam por distanciá-la dessa finalidade última, a glória. Entretanto, falta-nos, por conta disso mesmo, ações que nos impulsionem, que nos catapultem às realizações mais enobrecedoras e edificantes, porque a associação da fé à obra, à realização, é inerente a todo espírito já lúcido e consciente do seu próprio dever. E é importante ressaltarmos isso, porque o apóstolo Tiago, quando escreve também a sua carta, no capítulo 2, no versículo 17, vai afirmar: assim também é a fé. Fé sem obras é morta em si mesmo. Vejamos que há aí, portanto, uma advertência para que a fé esteja direta e intimamente associada a realizações, à obra, às obras. E em função disso, crer não se trata apenas de um entendimento metafísico ou ainda de uma ideia transcendental. É claro que crer implica nessas cogitações, mas crer em Cristo
e no seu evangelho acaba nos obrigando às ações que já podemos promover em nós a benefício dos outros. Diante disso, portanto, talvez não possamos cogitar as especulações da crença sem o concreto da ação. Lembremos que Jesus nos adverte para que encontremos em nós mesmos a fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda. Entretanto, é esta fé que nos habilitará a transformações e realizações das mais extraordinárias. No caso da metáfora, da alegoria que ele se utiliza, a fé do tamanho do grão de mostarda possibilitar-nos-ia a mudança de um monte daqui para lá, de uma montanha de lugar. Então vejamos, portanto, que Jesus, ao reclamar-nos a fé, por menor que ela seja, ele acaba vinculando-a à tarefa, à atividade, ao trabalho. Porque não basta crer. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, vai dizer: nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não basta a palavra, muito embora a palavra bem construída edifica e esclarece sempre. Mas não basta a palavra, é preciso o impulso à ação. E Jesus, antes de tudo, em seu evangelho, nos convida ao trabalho de materializar as nossas intenções edificantes através da ação a benefício geral. O problema da fé, portanto, nos obriga a especulações de toda a ordem, mas, entretanto, nos obriga a cogitações íntimas muito profundas, para que nos vejamos estimulados pela nossa crença, pela nossa fé, por essa confiança no porvir e pela convicção dos fatos que não se veem. E aqui Paulo de Tarso reporta-nos a ideia dos sentidos, porque a fé vai ultrapassar os sentidos, porque ela nos evoca sentimentos e aspirações do espírito. Mas ainda assim, essas cogitações que passamos a elaborar, é para que identifiquemos que apenas a palavra, apenas a fé, apenas a crença não nos salvarão. Porque há inerente à ideia da fé a ideia de salvação. Salvação, para muitos, é apenas a crença em Deus, ou ainda a crença em Jesus. Aquele que crê, por si só estaria salvo. Para o espiritista, entretanto, a salvação é, antes de tudo, a ação que salva. Ou seja, as nossas realizações no campo do benefício geral. Diante disso, queremos trazer uma pequena historinha que eu gostaria de dividir com vocês. Trata-se de uma história de um espírito recém-desencarnado que chega às portas do céu, reclamando descanso, reclamando, segundo ele próprio, merecido descanso. Quando o espírito Macário Fagundes chega às portas do céu, ele abraçava junto ao peito um elegante e formoso volume da Bíblia. A Bíblia para ele, durante toda a vida, tinha sido um repositório de códigos morais, de expectativas, de preocupações, de objetivos
generalizados. Portanto, durante toda a existência, ele a estudou, ele a penetrou, ele procurou encontrar na Bíblia textos que pudessem ser confrontados, para que ele se visse cada vez mais portador de conhecimento, sobretudo estes. Enquanto ele aguardava numa fila, que o atendente espiritual, que estava no pórtico celeste, pudesse interrogá-lo, ele lembra de um caso, e ele vai recordar de quando um amigo, ao se aproximar dele, lhe diz: Macário, sabemos que o Novo Testamento é a presença viva de Jesus no coração do homem. Entretanto, eu entendo que, ao nos reportarmos com o Velho Testamento, precisamos, antes de tudo, de prudência criteriosa na análise dos textos. Precisamos de discernimento constante. Você, por exemplo, acredita, meu amigo, naquela narrativa trazida pelos cronistas de que Jó havia sido tragado por uma baleia, a fim de que ele pudesse dentro dela desenvolver a sua missão? E Macário, ao ouvir o questionamento, se dirige a este amigo e lhe diz: sim, eu acredito piamente nisso, porque a palavra de Deus não erra. Devo dizer que se na Bíblia está escrito é porque assim de fato foi. E quero falar mais. Se na Bíblia tivesse escrito de que fora Jó aquele a engolir uma baleia inteira, eu acreditaria com a mesma fé. E era exatamente ele, Macário Fagundes, que agora se apresentava no grande portal celeste, trazendo naturalmente a Bíblia Sagrada, que tanto admirava e procurava seguir. Ante, então, a iminente entrada nos pórticos celestiais, é o anjo que vai recebê-lo, lhe dá as boas-vindas ao céu e coloca-se à disposição para ouvir Macário Fagundes. E ele vai dizer: mensageiro, fui na terra um cristão fiel. Dediquei a minha vida inteira aos estudos bíblicos. Creio que agora eu mereça o repouso que todo crente pode aspirar na terra. Encontro-me aqui, portanto, aguardando a destinação do paraíso, porque eu não fiz outra coisa enquanto vivo na terra, senão observar os mandamentos bíblicos, em estudar as orientações do Antigo e do Novo Testamento. O anjo celeste então diz: muito bem, seja bem-vindo, portanto, agora nós queremos saber, meu amigo, o que você fez com a Bíblia. Macário então diz: bem, se é assim, eu gostaria de me alongar talvez um pouco mais nas minhas considerações. O anjo então lhe diz: fique à vontade, porque aqui temos todo o tempo do mundo. Macário então diz: bem, depois de passar a vida inteira me debruçando sobre os estudos evangélicos, muito embora eu simpatizara-me com todas as religiões, eu não segui nenhuma em particular. Dediquei-me toda a existência em analisar os textos bíblicos, em estudá-los com alguma profundidade, em comparar anotações, versículos, e talvez as estatísticas que hoje eu trago aqui sejam diferentes daquelas outras que inúmeros estudiosos da exegese bíblica podem trazer. Devo dizer, entretanto,
que a Bíblia é formada por 69 livros, 47 deles pertencentes ao Antigo Testamento, 22 ao Testamento Novo. Quero dizer também que o meio da Bíblia é exatamente o versículo de número 8 do Salmo 118, onde o profeta diz claramente que é melhor confiar no Senhor do que no homem. Ressalto que o versículo mais longo é o de número 9 do capítulo 8 do livro de Esther, que narra uma ordem de Mardoqueu. E o versículo mais curto é aquele encontrado no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo de número 34, que narra o pranto de Jesus por Lázaro morto. Segundo, portanto, as minhas estatísticas, continuava Macário Fagundes a conversar com o anjo celeste. Segundo, portanto, as minhas estatísticas, encontramos neste tesouro sagrado exatamente 1189 capítulos. Esses 1189 capítulos reúnem algo em torno de 31.138 versículos. Os 31.138 versículos são elaborados utilizando-se 774.748 palavras. As 774.748 palavras são articuladas com 3.566.512 letras. Muito embora, continuava Macário afirmando, muito embora isso seja sabido de uma maneira geral, a Bíblia demorou 1000 anos para ser escrita e hoje já é traduzida em mais de 1000 idiomas e dialetos. Macário nesse momento silencia e o anjo, percebendo que ele não tinha mais nada a dizer, lhe diz: meu amigo, o conhecimento que você traz da Bíblia realmente é espantoso. Entretanto, parece-me que há aqui um mal-entendido. Porque para adentrar as portas do céu, os crentes devem muito mais do que saber realizar. E somente as obras realizadas que permitirão a cada um de nós aportar as chaves que abrirão as portas redentoras do paraíso que tanto desejamos. É preciso então que você relacione o que fez com a Bíblia no coração, mas também, especialmente, nas mãos. A argumentação do anjo deixou Macário Fagundes inquieto. Ele diz: mas, meu caro, o que eu sei sobre a Bíblia já significa tudo que eu estudei e eu não tenho mais nada a lhe dizer. Entretanto, eu quero fazer com que você se recorde que no capítulo 5, no versículo de número 1, da carta que Paulo de Tarso escreve aos Romanos, ele vai dizer: justificados pela fé, encontramos paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Macário silencia, o anjo então lhe diz: é verdade. Paulo de Tarso faz importantes considerações a respeito da fé e do nosso próprio testemunho diante do nobre e sagrado sentimento. Entretanto, nós não podemos ignorar que se a fé reclamada por Paulo de Tarso é o primeiro impulso às grandes realizações humanas, também na terra o plano reclama as edificações. Portanto, as realizações superiores só podem mesmo estar embasadas sobre a fé, mas é preciso que estas realizações existam. Recorde que no Evangelho de João, no versículo de número 34 do capítulo 13, o mestre de todos nós afirmará: amai-vos uns aos outros assim como eu próprio vos amei. Jesus não teve diante da humanidade senão a preocupação de servir e trabalhar em favor de todos.
Se Paulo de Tarso procurou respeitar e dignificar a missão que lhe foi confiada, seguindo o Mestre Jesus e suas divinas orientações, Jesus, de igual modo, não reclamou e colocou-se com um testemunho fiel e absoluto diante das normativas superiores de Deus. É preciso, portanto, saber, mas é indispensável que nós façamos algo daquilo que sabemos. Macário, nesse momento, diante da argumentação do anjo celeste, começa a chorar. Ele diz, mas e agora? E agora, o que eu faço da minha vida? Se eu passei a vida inteira apenas estudando, sem que me lançasse a qualquer realização de qualquer natureza. Serei eu, então, condenado aos pórticos infernais? O anjo celeste, não, em absoluto, porque Deus não condena a ignorância. Agora, entretanto, você precisará descer novamente à terra, para que então você possa colocar em prática tudo aquilo que você já sabe, aprendendo a amar e ensinar amor através do trabalho. Macário, então, não vê outra saída para si mesmo, senão descer numa nova oportunidade reencarnatória. Diante dessa historinha, amigos e amigas, contada por Humberto de Campos no seu livro Contos e Apólogos, cabe uma reflexão a todos nós. Porque não raro nos debruçamos para adquirir o conhecimento necessário e bastante valoroso, sobretudo nos aspectos do Evangelho de Jesus. Nós espiritistas, reconhecendo antes de tudo que o Espiritismo nos atende e nos chega como o Consolador prometido de Jesus e que por isso mesmo restabelece a verdade e que por isso mesmo retira o véu sobre os ensinamentos de Jesus, nós espiritistas nos debruçamos ao estudo do Evangelho, ao estudo das obras da codificação, ao estudo das obras que complementam nobremente o trabalho extraordinário e hercúleo de Allan Kardec. E achamos, talvez, que por conta disso, nós estamos assim como que dispensados do trabalho ou ainda não precisamos trabalhar muito a benefício de terceiros. Há uma certa incongruência, uma certa incoerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Buscar essa coerência para equilibrarmos o espírito e, sobretudo, para que nos impulsionemos ao serviço do Cristo, porque o serviço do Cristo será aquela ação que salva. A salvação de Jesus está exatamente na ação, e é a ação no bem que salvará a todos nós. Já disse Allan Kardec, como mote, como lema fundamental e indissociável do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Entretanto, essa incoerência que estabelecemos em nossa conduta, muitas vezes faz com que não compreendamos, ou ainda que procuremos eufemisticamente, de maneira apenas desculpista, disfarçar as coisas, maquiar a nossa realidade. Lembrando agora da assertiva de Jesus, quando também exorta-nos ao trabalho, diante daquela extraordinária parábola do bom samaritano no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Depois de apresentar a parábola, depois de questionar o próprio doutor da lei sobre o seu conhecimento diante da lei,
já que ele aspirava, desejava saber o que era necessário fazer para adquirir a vida eterna, Jesus finaliza a parábola dizendo para ele: agora vai tu e faz o mesmo. Ante a resposta que ele dá, o doutor da lei dá a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás também a ti mesmo, assim como o teu próximo. É essa a resposta que o doutor da lei dá a Jesus. Mas Jesus diz: muito bem, respondeste bem, faze isso e viverás. Não basta saber. Não basta termos de cor todas as cogitações estatísticas que pudermos encontrar na Bíblia Sagrada, ou ainda as 1019 questões do Livro dos Espíritos, de cor de trás para frente. É preciso que o que saibamos nos possibilite, nos desperte para a ação. Aliás, talvez nem saber seja necessário, desde que façamos a tarefa gloriosa que também nos cabe. O filósofo, poeta e escritor americano Ralph Emerson tem uma frase muito interessante e que vai, de alguma forma, sintetizar o que estamos procurando transmitir. Ele vai dizer: o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. É porque nossas ações sempre falarão mais alto do que as nossas palavras. É porque somos aquilo que fazemos e não necessariamente aquilo que sabemos. Porque aquilo que se sabe só se transforma em conhecimento assimilado e de fato quando é concretizado na ação. Só sabemos que sabemos alguma coisa verdadeiramente quando fazemos a coisa que achamos saber. Diante disso, portanto, as nossas cogitações mais íntimas acabam provocando a reflexão. Será que falamos demais e fazemos de menos? Será que falamos demais e não fazemos coisa alguma? Ou será que talvez possamos equilibrar aquilo que falamos e aquilo que fazemos? Porque não basta, mais uma vez, ter a fé. É preciso que essa fé se transforme em obras realizadas. Sem isso, nós não poderemos cogitar conquistas concretas no campo da alma. Os valores imperecíveis da alma são tesouros que não podem ser de fato roubados. Não perecem, não são destruídos, não são carcomidos. Entretanto, esses mesmos tesouros só têm valor verdadeiro se nos impulsionarem às realizações. Pensemos nisso, portanto, para que juntos possamos elaborar a nossa cota de contribuição na obra de Deus. Lembremos, mais uma vez, que na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a respeito do objetivo da encarnação, ora, então há um objetivo, a nossa encarnação, que bom, embora muitos acreditem que estão na Terra a passeio, para fruir, há um objetivo. O objetivo é para chegarmos à perfeição. Entretanto, através da expiação, que podemos traduzir aí não como sofrimento, mas especialmente como instrumentos de experiência, através da expiação, nos habilitarmos ao trabalho
na obra da cocriação. Todos, então, somos convidados pela vida ao trabalho. Nem todos, entretanto, nos candidatamos ao trabalho quando estamos em vida. Amigos e amigas, obrigado mais uma vez pela tolerância de todos, pela participação. Espero que o exemplo de Macário Fagundes nos cale para que possamos reflexionar juntos a respeito de nossas ações diante das tarefas que a vida nos reclama. Muita paz, um bom final de semana para todos vocês e até a próxima quinta, se assim Deus permitir. Muito obrigado.